Olá, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Católica Vida Nova. Esse é o programa Vida Nova em Cristo. Nesse programa, nós vamos oferecer diversos cursos, diversas formações, diversas doutrinas para ampliar o conhecimento e para nós aprofundarmos um pouquinho mais em nossa fé. No programa de hoje, como nós tínhamos comentado naquela motivação inicial, nós vamos meditar um pouquinho sobre o Pai Nosso, mas sobre o Pai Nosso no livro Jesus de Nazaré, do Bento XVI, né? Joseph Ratzinger, Bento XVI. O Pai Nosso está dentro de um contexto um pouco mais amplo que Bento XVI trata. Ele trata como a oração do Senhor no Sermão da Montanha. É isso que nós vamos partilhar e vamos meditar um pouquinho sobre este tema. O Pai Nosso, como Bento XVI já disse, ele chama de oração do Senhor, e assim o é. Ele começa com um questionamento ontológico, quer dizer, do próprio ser, o ser do homem. Ele vai dizer assim: o homem só se entende a partir de Deus. E só quando vive na relação com Deus, a sua vida é correta. Então, antes de entrar no Pai Nosso em si, no Bento XVI, ele faz uma introdução sobre a oração, que o homem só se compreende a partir de Deus. Ele só se compreende no relacionamento com Deus. E daí essa frase, né? O homem só se entende a partir de Deus. Um pouco mais adiante ele vai dizer: se ser homem significa essencialmente esta relação com Deus, então se torna claro que isso engloba falar com Deus e escutá-lo. Quer dizer, a oração. Ele parte do questionamento do ser homem, ou compreender a própria identidade como homem, como pessoa humana, para daí fazer referência que o homem vai sim compreender a partir do relacionamento com Deus. Isso se dá na oração. E aí, já entrando dentro da oração, nós temos o Pai Nosso. Então, o Bento XVI, ele começa falando da oração para chegar à oração do Pai Nosso. E ele questiona e ele coloca essa questão da própria identidade do homem. E já entrando no Pai Nosso, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, que é o que nós vamos meditar sobre o Pai Nosso, ele não entra diretamente no Pai Nosso. Ele faz também uma introdução, o evangelista Mateus, São Mateus. Ele faz uma introdução sobre a oração. Uma pequena catequese sobre a oração. Essa catequese, ela vai nos precaver contra as falsas ou as formas falsas de oração. Então, Mateus, ele trata de duas principais. Antes de chegar no Pai Nosso, repito, Mateus, ele fala da oração em geral, e depois ele fala das duas formas falsas de oração, para a gente se precaver também nessas formas falsas. A primeira forma que Mateus traz: a oração não deve ser exposição aos homens. Ela exige discrição, que é essencial para uma relação de amor. Então, primeiramente, ele fala que a oração, Mateus, e Bento XVI comentando Mateus, não deve ser uma propaganda de si mesmo, como os fariseus faziam.
Eles usavam o relacionamento com Deus, algo tão sagrado, para fazer propaganda de si. Então, por isso que ele fala, bem 16, coloca esse aspecto pessoal da oração, a oração escondida. E Mateus ele desenvolve isso em outras formas, quando ele fala do jejum, quando ele fala da oração e a esmola, ele fala de fazer em segredo, entra no teu quarto e teu pai que te entende, te ouve. Então, ele também sublinha esse aspecto da oração. A oração como algo pessoal. Isso não exclui o aspecto comunitário. Inclusive, Ben 16, ele faz algo bem interessante. Ele compara com o relacionamento matrimonial, que o marido e mulher precisam de ter aquele momento deles, um momento pessoal, íntimo deles, mas também precisa ter o seu aspecto social, o seu aspecto comunitário. Ben 16 cita levemente essa comparação para dizer que nós precisamos ter esse relacionamento íntimo, pessoal também com Deus, mas também ter oração comunitária. Então, nesse sentido, a oração ela não deve ser uma promoção para eu me mostrar, para eu aparentar, mas ela tem que ser um relacionamento íntimo pessoal com o Senhor. Esse é o primeiro. O segundo, a segunda forma falsa de oração, Ben 16 vai falar, contra a qual o Senhor nos adverte é a tagarelice, o palavreado, que asfixia o espírito. O que quer dizer com isso? O excesso de palavras, mas sem o relacionamento, sem o encontro. Por isso que, quando a gente vai começar uma oração, a primeira coisa a ser feita é se colocar na presença do Senhor. E essa consciência, que é a fé na presença do Senhor, essa consciência da presença do Senhor, ela vai pautar a oração. É certo que a gente tem momentos de distração na oração, não é verdade? Seja o nosso texto, seja o momento de oração que a gente está lendo e quando é repetitivo, a gente se distrai. É normal. Mas você mantém a linha mestra, que é essa consciência de estar na presença do Senhor. Sem essa consciência, a oração fica superficial, ela fica vaga e, como Ben 16 mesmo diz, ela vira uma tagarelice, um palavreado solto. Sem o coração entregue ao Senhor, sem essa consciência de estar na presença do Senhor e voltar frequentemente, mesmo quando a gente foge na distração, a gente volta frequentemente ao eixo, sem essa intimidade, essa consciência, a oração vira realmente um palavreado. E é isso que São Mateus adverte, e Ben 16 comenta no seu texto, que é falsa a oração. Imagine que eu estou conversando com uma pessoa, em oração diálogo, falando e ouvindo, e daqui a pouco eu converso com uma outra pessoa e faço várias coisas ao mesmo tempo. Falta de educação, em primeiro lugar, né? Agora imagine isso com Deus. Então, é ter essa consciência da presença. Então, é um texto, o Pai Nosso, como vamos falar já dele, seja a oração que você fizer. Primeira coisa, faça um profundo silêncio, se coloque na presença do Senhor e a partir dessa presença, aí sim, vem a palavra, seja um texto bíblico, seja uma oração repetitiva, seja a Ave Maria, seja o Pai Nosso, que você está repetindo, mas essas palavras vêm auxiliar o seu espírito. Vem auxiliar a intenção, o desejo. Então, conta essas duas formas que Mateus vai nos prevenir. E enquanto Bento falava, ou enquanto ele fala da oração, ele também corrige essa questão da oração pessoal. Ele vai dizer assim: a mística cristã não consiste, em primeiro lugar, no mergulhar-se em si mesmo, mas no encontro com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que nos precede da palavra, que nos precede na palavra, melhor dizendo. Então, o Espírito Santo que está ali, é encontro com Ele.
não consiste em mergulhar em mim. Claro que é também de alguma forma, mas é mergulhar em Deus. É eu compenetrar e estar inteiramente voltado para Ele. Um outro aspecto da oração do Pai Nosso, que Bento XVI coloca numa introdução, e que nós estamos só numa introdução, um outro aspecto que ele coloca é que essa oração é de Jesus. É Jesus que ora ao Pai. Ele que está rezando ao Pai. E quando nós rezamos o Pai Nosso, nós nos colocamos nesta oração. Jesus nos torna participantes da sua oração. Que bonito isso, né? Ele, como Filho de Deus, nos fez filhos e por isso nós rezamos a oração dele. Nós participamos da oração dele. Então, esse é um aspecto importante na oração do Pai Nosso. E aqui nós vamos mostrar um pouco a estrutura do Pai Nosso. O Pai Nosso ele tem uma estrutura. E aqui nós estamos numa introdução e já no próximo capítulo, eu quero fazer um por semana, nós vamos já ver cada parte dessa estrutura. Mas antes eu quero fazer essa introdução geral à oração e essa introdução ao Pai Nosso. Como que funciona a estrutura do Pai Nosso? Primeiro, uma alocução. Né? Pai Nosso que estais nos céus. Não é um pedido, é uma alocução, é uma constatação. Nós vamos falar só sobre esse aspecto, só sobre essa alocução. E depois vem os 7 pedidos. 3 pedidos na segunda pessoa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Eu estou falando para a segunda pessoa. E nesses 3 pedidos na segunda pessoa, o Bento XVI ele comenta, são 3 assuntos de Deus neste mundo. Pai nosso, que santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, são 3 assuntos de Deus neste mundo. E os 4 outros pedidos, 4 pedidos na primeira pessoa do plural. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair. Então, na primeira pessoa do plural. E são 4 pedidos que tratam das nossas esperanças, necessidades e indigências. Então, são pedidos nossos, né, que a gente faz para o Senhor. Essa estrutura, né? A alocução, 3 pedidos, 4, são 7, os 7 pedidos do Pai Nosso. O Pai Nosso, aí Bento XVI, para finalizar, ele diz, o Pai Nosso é sempre uma oração de Jesus e que se descobre a partir da comunhão com Ele. Então, se descobre o Pai a partir do relacionamento com o Senhor, com Jesus. Ele mesmo vai dizer, quem me vê, vê o Pai. Jesus, mostra-nos o Pai, mestre. Quem me vê, vê o Pai. Então, a partir do relacionamento com Jesus, a partir do encontro com Ele, nós percebemos e se abre para nós essa compreensão, essa experiência do amor do Pai. O Pai Nosso é tudo oração do amor do Pai. E Ele vai dizer assim, para terminar, nós rezamos ao Pai que está no céu, que conhecemos pelo seu Filho, o Filho que revelou o Pai. E assim, na oração, Jesus está sempre no horizonte, como veremos na explicação de cada um dos pedidos, né? De cada um nós vamos também perceber. Então, Jesus está sempre no horizonte da nossa oração. Quando a gente reza o Pai Nosso, é uma oração dirigida ao Pai, mas é totalmente cristológica, porque é o Filho que revela o Pai, revela o seu amor, revela a sua vontade, revela a sua bondade. Ele que nos revela o Pai. Então, o Pai Nosso é uma oração cristológica, a oração do Filho e por isso também
de nós filhos. Então, essa é uma introdução geral ao Pai Nosso, né? E assim que Bento XVI ele trata uma introdução geral à oração, uma introdução de Mateus e a estrutura do Pai Nosso. Depois nós veremos cada um dos pedidos. A locução, a próxima semana veremos a locução e depois cada um dos pedidos. Eu tenho também mais uma proposta, não só essa formação que nós estamos colocando aqui, a comunidade está oferecendo, mas também, hoje é sexta-feira, mas também no domingo, às 11 horas da manhã, eu vou abrir uma live aqui no YouTube da comunidade. Para quê? Para a gente meditar sobre isso que nós ouvimos, sobre isso que nós meditamos. Nós vamos partilhar um pouquinho isso, né? E lá vou responder perguntas, lá vou questionar, esclarecer algumas coisas mais, mas não sobre os 7 pedidos ainda, só sobre essa questão que nós falamos agora, sobre a estrutura, sobre a forma de oração, sobre oração em geral. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, no domingo, às 11 horas da manhã, nós vamos ter uma live, eu vou abrir uma live, quem quiser, e você é convidado, né, para estar ali, para ali nós partilharmos juntos essa oração tão importante, essa oração da igreja, essa oração dos filhos de Deus. Deus abençoe.